Esse é o gráfico da função f de x igual a 1 mais 2 elevado a x dividido por 2x. Ele se assemelha a uma hipérbole por causa da forma da função. Veja lá, vamos determinar pelo gráfico o limite dessa função para x tendendo a zero, depois para x tendendo a mais infinito, depois para x tendendo a menos infinito, graficamente. Então vamos lá, x tendendo a zero, eu preciso verificar os limites laterais, x tendendo a zero pela direita, x tendendo a zero pela esquerda. Vamos lá, x tendendo a zero pela direita, à medida que eu vou me aproximando de zero, vai chegar num ponto aqui em que essa curva tem um valor mínimo. À medida que eu aproximo mais de zero, o valor de y vai aumentando. Esse valor de x tem esse valor de y. Esse valor de x tem aquele valor de y. Então veja, essa curva ela é infinita e ela vai se aproximando do eixo y infinitamente, mas nunca encontra com o eixo y. A gente diz que a reta x igual a zero, que é o eixo y, essa reta é uma assíntota dessa curva. É uma curva que a reta vai se a curva vai se aproximando da reta, mas nunca encontra com ela. Porque veja bem, o x não pode ser zero. Substitui zero aqui, vai dar zero no denominador, não tem como dividir por zero. Então, como não existe o ponto de abscissa zero, não existe esse ponto, te mostrei aqui agora. Então, essa curva nunca vai encontrar o eixo y. Nunca vai cruzar, nunca vai encontrar o eixo y. Porque não existe o ponto de abscissa zero. Beleza? Bem, então, à medida que eu me aproximo de zero pela direita, o y, quando eu estiver bem pertinho de zero, o y está lá no infinito. Então, à medida que x tende a zero pela direita, o y tende para infinito. Beleza? Agora vamos ver o contrário. Quando o x tende a zero pela esquerda, esse valor de x tem esse y. Esse valor de x tem esse y. Esse valor de x tem um y menor. Você está vendo que os valores, à medida que eu me aproximo de x pela esquerda, os valores de y vão ficando cada vez menores. Então, o que eu observo? Quando eu estiver bem próximo de zero, o y está o quê? Menos infinito. Mas da mesma forma, o x não pode ser zero, tá? Né? Porque não tem como dividir por zero. Então essa curva nunca vai encontrar o eixo y. Menos infinito. Conclusão. O limite. Os limites laterais são diferentes. Então não existe o limite dessa função quando x tende a zero. Beleza? X tendendo a zero pela direita, mais infinito. X tendendo a zero pela esquerda, menos infinito. Não existe o limite. O segundo, limite da função quando x tende a mais infinito. Mais infinito. Então veja bem, vou partir do zero, tá? Vou partir lá do menos infinito. Vou me aproximando, eu estou caminhando para quê? Para mais infinito. Estou caminhando para mais infinito no x. À medida que eu caminho para mais infinito, olha o que acontece. Nesse valor aqui de x, o y é esse aqui. Para um x maior, eu tenho um y maior. Para um x maior, eu tenho um y maior. Então, observa que à medida que eu caminho para mais x, tende para mais infinito, y tende para mais infinito. Olha lá a curva subindo, 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 subindo. O y tende para mais infinito.
É só isso. Deu para ver no gráfico direitinho? Limite dessa função quando x tende a mais infinito é o quê? É igual a mais infinito. O outro, limite da função quando x tende a menos infinito. Agora é o contrário. X vai tender para menos infinito. Então veja lá. Esse valor de x tem esse y aqui. Esse valor de x tem um y maior. Esse valor de x tem um y maior ainda. O y está se aproximando de que valor, gente? De zero. Então veja que à medida que o x tende para menos infinito, o y tende para zero. Essa curva ela está se aproximando da assíntota, que aqui é a reta y igual a zero. O eixo x é a reta y igual a zero. Essa curva está se aproximando, mas nunca vai encontrar com o eixo x. Não é bacana isso? Isso não é bonito? É muito bonito. Nunca vai encontrar. Então, x tendendo para menos infinito, o y está tendendo para zero. Resposta, zero. Agora eu quero te mostrar o que eu acabei de falar ali. Por que essa curva nunca encontra o eixo? Ó, vou te dar uma ideia aqui. Por que a gente pode afirmar isso? Então, ó, aqui você tem o eixo x, né? O eixo y. A curva fazendo isso, né? Então ela vai aproximar, mas nunca vai encontrar. Aí agora vamos pensar uma coisa. Vamos pensar que essa curva, num determinado ponto, ela encontrou o eixo x. A curva encontrou o eixo x. Nesse ponto, eu não sei que x é esse, um x desconhecido. Estou supondo que ele existe, tá? E o y desse ponto? Ora, o y desse ponto está aqui, ó, é zero. O y desse ponto é zero. Como é que é a função? A função é f de x igual a 1 mais 2 elevado a x sobre 2 vezes x, correto? Então veja lá, eu quero achar o x cujo f de x seja zero. Quero achar o x cujo f de x seja zero. Quem é o f de x? Né? O y. Então eu vou substituir aqui o y por zero para achar o x. Então vai ficar assim, ó, 1 mais 2 elevado a x sobre 2x é igual a f de x, ou seja, zero, não é? Resolve essa equação aí. Fica assim, 1 mais 2 elevado a x é igual a 2x vezes zero dá zero. Agora isola 2 elevado a x. O 1 que está somando vai passar para o segundo membro, o quê? Subtraindo, menos 1, não é? Agora, olha essa equação exponencial. Eu quero achar um x, tá o quê? 2 elevado a esse x de menos 1. Mas veja que a base, ela é positiva. Se a base é positiva, qualquer que seja o valor de x aqui nunca vai dar negativo. Concorda comigo? Vamos dizer que seja 2 elevado a menos 1. Aí 2 elevado a menos 1 é meio, é mais meio, não é? 2 elevado a zero dá mais 1. Então, repetindo, como a base é positiva, qualquer que seja o x, uma base positiva elevada a qualquer x vai dar sempre o quê? Positivo. Tá certo? Não vai dar menos 1. Conclusão. Não existe o quê? X. Não existe esse x. Ora, se não existe esse x, a curva não encontrou com o eixo x. Beleza? Tá claro? Tá explicado? Pessoal, então é isso. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.